Na Europa, França e Espanha divulgaram hoje os detalhes dos planos de ação para a saída gradual do confinamento. No Reino Unido, os profissionais de saúde que morreram durante a pandemia foram homenageados. O minuto de silêncio para lembrar dos mais de 100 servidores do sistema de saúde mortos na luta contra a Covid-19 aconteceu no mesmo dia em que o país confirmou outra tragédia, ainda maior. Segundo o Departamento de Estatísticas do Reino Unido, houve pelo menos 5.500 mortes nos lares de idosos por causa da doença. Sob pressão, o governo disse que estes casos serão somados aos dados oficiais a partir de amanhã. Por enquanto, apenas na rede hospitalar há 21.600 óbitos entre os britânicos. Foram quase 600 de ontem para hoje. O tamanho da crise ficou ainda mais claro com a divulgação das estatísticas de mortes por todas as causas na terceira semana de abril. 3.000 a mais que na semana anterior e quase 12.000 além da média histórica. 39% foram provocadas pelo novo coronavírus. Em Londres, mais da metade. Hoje, o ministro da Saúde foi confrontado ao vivo em um programa de rádio pelo filho de um médico que morreu e que tinha alertado o governo sobre a falta de equipamentos. Você não se arrepende de não ter ouvido meu pai? Matt Hancock diz que levou muito a sério o que foi dito, mas não respondeu à pergunta. O Reino Unido também está investigando casos de crianças que desenvolveram uma síndrome que causa febre, descamação da pele e inflamação dos vasos sanguíneos e que estaria relacionada à Covid-19. O alerta foi da Associação de Pediatras Intensivistas, que notificou o governo sobre o aumento de menores contaminados pelo vírus e sem doenças pré-existentes nas UTIs do país. Há pelo menos 12 casos, segundo o jornal The Guardian. Na Espanha, Cristina Calvo, da Associação de Pediatras, recomendou calma aos pais e disse que ainda não há certeza sobre a relação do novo coronavírus com a síndrome que atinge os pequenos. Pela primeira vez em 6 semanas, o número de novos contaminados na Espanha foi menor que no dia anterior. Uma queda pequena de 0,6%, mas que já é um alento e uma prova da eficácia da quarentena. Hoje, o governo espanhol confirmou que as regiões do país poderão ter velocidades diferentes na reabertura e que serão cerca de 2 meses até se chegar ao novo normal. O primeiro-ministro Pedro Sánchez disse que bares e igrejas terão presença limitada de pessoas e que haverá restrições de viagens dentro do país. Em Barcelona, um brasileiro de 35 anos foi preso, acusado de matar pelo menos 3 moradores de rua da cidade durante o confinamento. Ele nega, mas segundo a polícia, foi denunciado por testemunhas que presenciaram os crimes. Na França, o governo anunciou que creches e escolas primárias vão reabrir em 12 de maio, mas com limitação de 15 crianças por sala. Sem autorização para jogos antes de setembro, a atual temporada do futebol francês foi encerrada. O Paris Saint-Germain de Neymar, que liderava o campeonato antes da paralisação, deverá ser proclamado campeão. Ainda não está claro se haverá rebaixamento. Na Alemanha, as autoridades pediram que a população fique em casa o máximo que puder, depois que o índice de contaminação no país registrou uma leve alta. E na Rússia, o presidente Vladimir Putin anunciou que a quarentena será estendida até 11 de maio. Em São Petersburgo, ambulâncias faziam fila na porta do hospital e médicos denunciaram a falta de equipamentos de proteção. Fomos ameaçados de punição, mas não temos medo, disse um deles. A Rússia já tem quase 100.000 casos confirmados da doença e, segundo o governo, ao contrário do que acontece em boa parte da Europa, o pior ainda está por vir.